Olá! Olá, olá, caro aluno! O assunto desta semana é competência 3. No último vídeo, nós discutimos mais o texto da cartilha do participante. Agora, eu vou colocar mais a mão na massa para a gente ver como é que a gente monta um texto bem organizado a partir dessa competência. Tudo bem? Estamos juntos? Então, daqui a pouco eu vou julgar esse quadro junto com você, para você entender melhor a correção da sua própria redação. Mas antes, vamos partir para o desenho. Vem comigo, vamos ao quadro. Vamos lá. Como nós já estudamos, um texto dissertativo apresenta introdução, desenvolvimento e apresenta a conclusão. Só não repara a coordenação motora de Titi para fazer o desenho, que isso é batalha espiritual travada e vencida. Mas vamos lá então, Titi. O que eu tenho aqui? Vamos lá. Quais são as 3 etapas do parágrafo de introdução? Contextualizar o tema, já vimos. Apresentação da tese, já vimos. E projeto de texto. Então, a gente vai ter que falar sobre isso daqui. Projeto de texto. Quais são as 3 etapas do parágrafo de desenvolvimento? Retomada do projeto de texto, apresentação do repertório sociocultural que comprove o projeto de texto e crítica em relação ao conteúdo apresentado naquele parágrafo. De novo, retomada do projeto de texto, apresentação de repertório que o sustente e crítica relacionada a esse conteúdo. Resumindo, a nossa atenção vai estar voltada para essa primeira frase de retomada do projeto, para essa primeira frase de retomada do projeto. A nossa atenção vai estar voltada também para essa frase aqui, para essa parte aqui, que está preocupada com a sua marca de autoria. A banca vai falar em autoria. O que é autoria? A autoria é o posicionamento crítico. Se você simplesmente apresenta uma tese, apresenta argumentos e aqui dá exemplos para comprovar que os seus argumentos estão certos, você tem uma redação, uma dissertação expositiva. Para que a sua redação seja argumentativa, além de comprovar que você está certo, você precisa manifestar juízo de valor, você precisa se envolver com o tema, criticar, se incomodar, sofrer com aquela situação que está aparecendo ali. Então, você tem essa frase crítica aqui como uma importante oportunidade para você apresentar marca de autoria para a banca. Então, vamos lá. Vamos distribuir a pontuação aqui. Não é cartesiano dessa forma, mas, via de regra, você costuma ganhar na competência 3, 40 pontos na apresentação do projeto de texto, 40 pontos na retomada do projeto de texto, 40 pontos na retomada do projeto de texto. Você costuma ganhar 40 pontos pela crítica e 40 pontos pela crítica. Quando a gente soma isso aqui, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem um total de 200 pontos na competência 3. Professor, então isso basta? Não, não basta. Tem a ver primeiro com o quê? A qualidade do projeto de texto. Porque se você coloca um projeto de texto aqui em cima, você ganha 40, mas você não retoma aqui embaixo, você perde os 80 da retomada. Se você não coloca projeto de texto aqui em cima, você já perde automaticamente isso tudo, porque você está retomando o quê? Quando você continua a sua redação. Agora, essa frase crítica aqui, ela não é a única parte do texto em que você apresenta a marca de autoria. Isso aqui é mais eu fazendo uma ilustração para ver como é que você ganha ponto do que exatamente com a banca corrigindo a sua redação. Porque tem candidato que não coloca 3 períodos, mas ele coloca um é alarmante, é nocivo, é incoerente, é problemático. Ele coloca várias expressões salpicadas pelo texto que garantem para ele a presença de tom crítico.
Então, essa frase crítica aqui no final, ela quase que não vai fazer falta, ele vai conseguir chegar aos 200 pontos da mesma maneira. Há candidatos, por exemplo, que são capazes de trocar a ordem. Ele já começa o parágrafo com o repertório sociocultural e depois coloca a frase de retomada. Por exemplo, a crise hídrica tem se agravado no Brasil e isso se evidencia não só pela falta de mobilização do Estado, como também pela ausência de interesse público. Mudei de parágrafo. Inicialmente, vírgula, convém lembrar que, de acordo com o portal de notícias G1, vírgula, 60% dos candidatos não se preocupam com preservação de meio ambiente ou discutem a distribuição ecologicamente sustentável da água. Ponto. Isso demonstra que há ausência de mobilização do poder público. Então, você coloca o repertório sociocultural primeiro e depois você faz a frase de retomada. O que eu ensino para o candidato, então, essa pontuação aqui, que sou eu que estou ensinando você a fazer, ela é uma pontuação estratégica para você garantir que a banca vai enxergar o projeto de texto, que a banca vai enxergar a sua marca de autoria. Então, não deixe de criticar. Então, eu estou colocando aqui o dado, como é que eu fecho o meu parágrafo? É, portanto, inadmissível, vírgula, que um país membro pleno da ONU, vírgula, não contribua para suas metas de sustentabilidade propagadas ou promovidas na maioria dos países do mundo e negligenciada no Brasil. Então, você colocou uma crítica, você colocou um posicionamento, você colocou a marca de autoria. Tudo bem até aqui? Estamos juntos? Então, vamos lá. Quando você verifica que aqui tem marca de autoria, aqui tem marca de autoria, aqui tem marca de autoria, se você achar mais necessário explicitar a sua opinião, não deixe de assumir um tom crítico também aqui na proposta de intervenção. Antes de você começar a sua proposta, você pode iniciar o parágrafo assim, olha, desse modo percebe-se o grau de criticidade ou o grau de periculosidade ou o grau de consequências negativas que podem se impor ou que têm se imposto em nossa sociedade em relação à crise hídrica que vem se abatendo nos últimos anos. Ponto. Nesse sentido, o governo federal deve promover X por meio de Y. Então, você vem se acomodando e antes de você apresentar a proposta de intervenção, você coloca mais uma frase, se você quiser, afirmando para a banca que é nociva a percepção de que acontece isso, é inaceitável, é alarmante. O que você não deve fazer no parágrafo de conclusão, e nós vamos discutir isso, é a partir dos argumentos supracitados, tendo em vista o que foi mencionado no texto acima, a gente vai comentar o porquê disso daqui a pouco. Você não deve se afastar da argumentação para comentar a estrutura do próprio texto. Tudo bem? Estamos juntos? Então vamos voltar para a leitura da banca em relação a sua redação. Vamos lá, Titi. Quando é que o candidato vai tirar 200 pontos em sua competência 3, que vale até 200? Apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista. O indivíduo saiu dispensando por um lado, dispensando para o outro, ele saiu dispensando argumentos, dados, ele empilhou o dado. Geralmente o aluno, quando vai mal aqui, ele acaba indo mal também na competência 2. Não que o aluno seja penado duas vezes, mas são erros que ele comete ao mesmo tempo. Por exemplo, quando ele coloca um monte de informação, um monte de dados, e ele não organiza para aparecer uma defesa de um ponto de vista, a redação dele acaba se tornando, sem querer, ou uma dissertação expositiva,
ou uma narração ou uma descrição. E aí, essa ausência de ponto de vista faz com que ele perca ponto também na competência 2. Não simplesmente pelo ponto de vista, mas pela caracterização de uma outra tipologia textual. Então, veja como isso é importante. 40 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema ou incoerentes e sem defesa de um ponto de vista. Então, o que nós temos aqui? Se eu digo que ele apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema, ou seja, voltado para o assunto e não direcionado ao tema e sem a defesa de um ponto de vista, ou seja, as frases estão soltas, você percebe que é uma dissertação que tem uma crítica aqui ou ali, mas você não se mobiliza para comprovar uma ideia. 40 pontos. 80 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados ou contraditórios e limitados aos argumentos dos textos motivadores em defesa de um ponto de vista. Então, isso aqui é uma trava que a banca usa para o aluno não ficar se prendendo àquilo que diz o texto de apoio. Você deve se inspirar nos textos de apoio, mas não deve lutar com as mesmas armas. Você pode usar o mesmo posicionamento, mas você não deve usar os mesmos argumentos. Tudo bem ou não? Então, vamos lá para o titio. 120 pontos. Nós vamos ter 120 pontos quando o aluno apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados em defesa de um ponto de vista. Perceba que esse texto que a banca usa como critério para a sociedade, ele é muito vago, porque ele fala pouco relacionado, relacionados, desorganizados, contraditórios, aí depois relacionados ao tema, um é relacionado ao assunto, outro é relacionado ao tema. A gente não tem uma palavra que diga assim, olha, se for assim, se for uma palavra prática para distinguir uma pontuação de outra. Por quê? Porque, na verdade, a banca, via de regra, ela usa uma interpretação disso aqui. Então, olha, se o aluno tem projeto de texto, tem isso aqui. Se ele se prendeu ao texto de apoio, então, a grade secundária, que é a interpretação disso aqui, e que, enfim, a banca divulga anualmente para os seus corretores, essa sim é com que você deve se preocupar e é isso que a gente está tentando mostrar para você agora. Então, vamos lá. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionadas, limitados e pouco organizados. Então, era isso que eu queria mostrar para você. Em um, eu tenho forma organizada, outro eu tenho pouco organizado, aqui eu tenho o desorganizado, aqui eu tenho o incoerente. Então, essas palavras meio abstratas, não se preocupe com ela, porque se você retomar a estrutura que nós vimos no nosso desenho, você lacra, pipoco do trovão, batalha espiritual travada e vencida. Então, vamos lá. 160 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada, com indícios de autoria e defesa de um ponto de vista. Ora, aqui a gente percebe que o indivíduo tem crítica, a gente percebe que a crítica está relacionada ao ponto de vista. Fatos, opiniões, você percebe a organização. Se tem organização, é porque tem um spoiler na introdução sendo retomado, a gente está falando de projeto de texto. Voltando para cá, 200 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente, organizada, configurando autoria, olha aí as passagens críticas, em defesa de um ponto de vista. Aqui a gente já passa para a competência 4. Eu só vou voltar ao quadro mais uma vez para a gente exemplificar o que a gente ia dizendo. Então vamos lá.
Olha aqui. Resolvemos fazer uma redação sobre vamos falar sobre a devastação da Amazônia. Aí eu vou dizer assim, países desenvolvidos como Alemanha e Noruega promoveram fundos de incentivo à preservação da Amazônia para que servisse como forma de atenuação ou pela devastação das próprias florestas ou pela exploração que emite, o que polui ainda o planeta Terra. Ponto continuativo. No Brasil, entretanto, a falta de cumprimento ou descumprimento de metas de preservação ambiental internacionalmente estabelecidas fez com que o país perdesse tais incentivos, o que revela não só o descaso da administração pública, como também a perda de fauna e flora em nosso território. Então foi a tese. Nesse sentido, convém analisarmos as principais causas, consequências e possível medida relacionada a esse triste fenômeno social. Ora, causas, consequências e possível medida. Inicialmente, é possível destacar o desinteresse do poder público como um dos principais elementos que motivam a atual situação de degradação ambiental instaurada no Brasil. Ponto continuativo. De acordo com o portal de notícias G1, se antes das eleições muitos candidatos não se preocupam com a preservação do meio ambiente, após eleitos, a situação de descaso e negligência costuma ser ainda pior. Ponto continuativo. É, portanto, inadmissível, que um país membro pleno da ONU, vamos retomar aquela marca de autoria, o Estado não se preocupe com suas metas de preservação e sustentabilidade proposta para 2030. E aí você traz esse documento que é a ONU 2030, você precisa conhecer esse documento para fazer uma boa redação sobre qualquer tema ambiental. Além disso, é possível destacar o desaparecimento de espécies de animais e plantas, bem como a poluição do ar como um perigoso legado da destruição ambiental brasileira. Ponto continuativo. Estatística publicada pelo Datafolha, eu não sei qual instituto. Essas citações aqui, esse repertório, o Titio está criando só para mostrar a você como você faria. Estatística apresentada pelo Centro de Pesquisa do INSPE, do INEB, comprova um encolhimento de cerca de 20% da área amazônica, da área de preservação da Amazônia, só no ano de 2020, ou só no primeiro semestre de 2020. Fator que impacta não só a qualidade de vida nas grandes cidades brasileiras, como também a ciência em todo o mundo. Ponto continuativo. No Japão, vamos ficar no Brasil, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, a verificação da qualidade do ar tem se mostrado cada vez mais alarmante nos últimos anos. E cientistas do mundo inteiro indicam o desaparecimento
de vários animais e plantas anteriormente catalogados no território da floresta amazônica, alguma coisa assim. Aqui seriam 2 períodos de repertório sociocultural. Aí eu passo aqui para baixo. Lê-se, portanto, como nociva a percepção de que, vírgula, em um país signatário da Declaração Universal